Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michelle Vilela e hoje estamos aqui para mais um episódio, né, amiga? Isso, Michelle. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e o nosso episódio hoje, gente, está maravilhoso, jornalístico. Nossa, tô até com vergonha. Emoções. Mas, antes disso, lembrando, hoje vai chegar os 1.000 inscritos. Sim. Se não chega. Ajuda a gente aí, galera. Estamos rumo aos 1.000 inscritos. E essa promoção é para que ajude realmente, para que essa rede de apoio vá mais longe, chegue a mais pessoas, mais mulheres que precisam desse incentivo para iniciar o empreendimento, para melhorar o seu empreendimento, não é isso, amiga? Isso mesmo, Michelle. Incentivar a mulherada e homens que querem empreender, né, Michelle? Exatamente. E aí, nós vamos sortear, chegando aos 1.000 inscritos, canecas personalizadas com a foto de vocês e o nome. Olha que mimo maravilhoso, É lindo, Michelle. gente. Todo mundo ama demais, viu? E aí, galera, vamos pedir para todos, né, Michelle, se inscrever no nosso canal Destemidas Podcast. Se inscrevam, curtam, comentem, né, Michelle? E ative o sininho lá para chegar a notificação. Toda quinta-feira nós temos um episódio novo com um convidado ou uma convidada maravilhosa para vocês. Isso né? mesmo. E as nossas redes sociais. Estamos em várias redes sociais. Procurem o Destemidas Podcast, mas hoje, gente, hoje eu tô até com vergonha. Eu, Michellezinha aqui, básica, Elaine, vamos entrevistar essa menina maravilhosa. A nossa Renata Dourado. Gente, estamos com a jornalista da Band. Gente! Destemidas Podcast chegou! Eu que tô com vergonha, cara. Renata. Que prazer estar aqui com vocês, meninas. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Minha canequinha amei. Olha só gente, que fofa. linda Demais, amei. Vocês são demais. Oh, Renata, olha, nós estamos assim, uma gratidão imensa de você ter vindo aqui, certeza. ter aceitado esse convite. E, puxa, queremos saber tudo da sua vida. Olha! Renata, primeiro, você é daqui de Brasília mesmo? Sou de Brasília. Ai, que legal! Nasci aqui. Olha aí, Renata. Nasci aqui. Os meus pais são do interior da Bahia. Os dois. Inclusive, os dois têm o mesmo sobrenome, são primos. É mesmo? Dourado. Então, eu brinco que eu sou Renata Barreto Dourado. Dourado duas E vezes. é dourado da onde, Renata? Então, o Dourado Ah. vem, assim, a base mesmo vem do Rio Douro, lá de Porto, em Portugal. Aham. E aí, essa galera do Rio Douro, né, que teve como base o Rio Douro para ter o sobrenome Dourado, e aí reza a lenda, e é verdade, assim, tem um estudo grande sobre isso, porque os dourados são muito bairristas. Então, tem um estudo que veio uma galera para o interior da Bahia e compraram uma fazenda gigante, e se instalaram lá, no interior da Bahia, plantação de feijão, lá ali em Irecê, Ibititá. Renata, será que a gente é parente? Será? Minha família é dourado de Irecê. É Dourado e Vilela. Você tá de brincadeira? Juro! É claro que somos parentes! Não acredito! Você é Juro. Dourado? Eu não sou, eu sou Tá. Vilela, mas parte da minha família é Certamente. Dourado Não, e os óbvio. outros são Não, Vilela. óbvio. Cara, E outra de coisa... Não, é claro que somos. E outra coisa que todo mundo fala, que todo Dourado é parente. Porque Aham. se você for olhar a origem, é a mesma. Somos. Gente, ai, agora que eu tô mais emocionada. Muito bom. Então, aí meus pais vieram pra cá, né? Os dois eram de Irecê. Não, minha mãe é de... É daquela região ali. Meu pai é Aham. de Bititá, Ah, que tá. é mais do interior. Aham. E minha mãe é dessa região de Bom Jesus da Lapa, ali, Irecê. entendi. Aham. E aí eles vieram, enfim. E aí eu tenho 3 irmãos, somos em 4, e nós 4 nascemos aqui. Então eu sou brasiliense nata. Olha que orgulho, Que hein? lindo, gente. Eu amo o Brasil. Ah, eu amo, também. Amo. Vocês são daqui também? Somos, eu também sou. Também. Meus Nasci pais também, criada. os dois da Bahia, mas a minha mãe é do sul da Bahia, Itagi. Então eles se conheceram tá. em Brasília, na verdade. É né? litoral lá? Não, os dois é tudo interior, né? Irecê bacana. e Itagi. Bacana. Mas, nossa, então você veio, então eles vieram, você nasceu aqui, Nasci né? aqui. Então, Nasci aqui. e, ai, que legal. Olha, Então, um orgulho. Bom, eu amo Brasília. Assim, eu morei a minha vida inteira em Brasília. Um período da minha vida, eu brinco que eu tive uma crise existencial no retorno de Saturno. E aí eu já estava no jornalismo, enfim, e aí eu quis dar uma renascida. Eu acho que volta e meia a gente precisa desses renascimentos na nossa vida. E aí eu dei uma pirada saudável e eu pensei assim...
E eu pensei, eu preciso ir pra algum lugar onde ninguém me conhece, onde eu não conheço ninguém e tal. E aí eu vendi tudo, pedi demissão, vendi tudo que eu tinha e fui pra Londres. Caramba, Renata! Aí eu passei um ano em Londres e lá eu fui assim, não quis saber do jornalismo, embora eu já tinha muitos anos de profissão. Aí eu fui fazer delivery de café da manhã, fui fazer sanduíche. Caramba, Renata, Sim, que virou massa! nutrida. Olha aí o empreendedorismo Sim, na falando veia. alto. Sim, Nossa. acho que tudo tem, né? Tudo tem, É. assim, essa questão do empreendedorismo. Em todas as profissões, você tem que ter um pouco essa Tem veia. É que importante ter. você ter essa visão, né? Em tudo, inclusive do jornalismo também. Eu Porque você vende acho. serviço também, né? De uma certa Sim, forma, você tá sim. vendendo informações aqui. Verdade. Deixa eu te perguntar, como é que você chegou a fazer jornalismo? Como é que foi? Você foi criada, igual você nasceu e criou em Brasília, Uhum. se formou em Brasília, mas quando é que você falou, vou fazer jornalismo? É interessante isso, porque assim, se você me perguntasse aos 15 anos o que eu queria fazer, eu sempre falei, eu quero fazer psicologia. Porque eu amo pessoas, eu amo isso aqui, sabe? Sim. Tá junto, olhar no olho, conversar e tal. Sempre gostei, sempre gostei. E eu sempre tive uma pegada que as pessoas, e ainda hoje é assim, as pessoas sentem uma certa confiança em mim. E coisas que não falam pra ninguém, de repente, às vezes eu vejo a pessoa a primeira vez e ela vem pra mim e fala um monte de coisa da vida dela e tal. Que legal. E eu gosto disso também. Uhum. Então eu queria fazer psicologia. Aí na época que eu ia fazer psicologia, eu tenho um irmão mais velho que é... Todos os meus irmãos são maravilhosos. Mas esse, ele tem uma visão, assim, um pouco diferenciada de empreendedorismo até. Ele trabalha com viagens, inclusive. Olha que legal. Viagens internacionais e tal. E aí ele falou assim, cara, por que você não faz jornalismo? Porque assim, existe uma coisa também que eu acho que é um mito de você pensar assim, não, certa profissão não dá dinheiro. Porque se você for bom, primeiro, você tem que gostar. Se você gostar, você vai fazer bem feito. Se você fizer bem feito, você vai ter sucesso, né? Eu também acho. E com aí certeza. eles falaram, você é tão comunicativo, por que você não faz jornalismo? Uhum. E aí eu fiquei pensando naquilo, realmente eu sempre fui muito comunicativa, apesar de que eu sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou Ai, tímida. Eu que tô tímida aqui. E aí eu falei, tá, ok. Eu fui me aprofundando, eu sempre lia muito, sempre li muito, gostava de notícias e tal. E aí fui no jornalismo e eu amo o jornalismo. Só que a área de psicologia e psicanálise sempre ficou na minha cabeça. E tem uns 5 anos que eu me formei em psicanálise também. Nossa, Aí eu que fiz, legal. não psicologia, né? Que é bem diferente, quem entende é bem diferente, psicologia e psicanálise, apesar de que o lidar com as pessoas, né? Você tá ali no consultório, enfim, conversando. Mas eu fiz psicanálise então eu me encontrei nessas duas profissões. Nossa, que legal. Legal. Não, e eu acho assim que a gente, né, mulheres então, realmente podem se encontrar em diferentes profissões no período de vivência, na vida, né, Renata? Sim, é o Porque a recomeçar, né? Que a gente tá Isso. falando aqui. Porque assim, eu acho que volta e meia, a sua alma, ela se comunica com você. E é muito importante você estar atento ao que ela quer dizer. Então, muitas vezes, aqui em Brasília tem muito isso. Eu preciso passar em um concurso público, né? Tem muita essa cultura, Muito, muita essa aham. cultura. E quantas pessoas infelizes você vê Muito. que passam no concurso público, ganham um bom salário, mas que não estão felizes no que estão fazendo. E acaba que reflete, né? Em tudo. Um tratamento. Reflete em tudo. E não se escutam, né? Não se É. escutam. E aí eu já conversei com várias pessoas que tiveram a coragem, porque você precisa ter coragem pra você ser servidor público, ter um salário razoável e você abrir mão daquilo e você seguir o caminho do seu coração, Com seguir o que certeza. você quer fazer. Seja abrir uma muito difícil. empresa, né? Mas verdade. algumas pessoas têm essa coragem. E quem tem essa coragem, é o que a vida quer da gente, é coragem, né? Já dizia Guimarães Rosa. E quem tem essa coragem, acho que se encontra e é mais feliz. Ah, com certeza. Eu acho que se a gente trabalhar gostando do que você faz, aí você está feliz mesmo. Sim. Eu falo isso, né? Eu sou servidora pública, mas eu escolhi, né, essa profissão. E eu trabalho com muita felicidade. O pessoal fala que falta eu andar assim, eu amo a UNVE, porque eu fui aluna lá também, né? Que legal. Então eu trabalho muito feliz, mas a gente vê em todas as áreas do conhecimento, as pessoas realmente, por conta do salário triste, Sim. sendo que poderia
ter essa coragem e estar mais feliz, né? Sim, é verdade. Então, e às vezes até nem largar talvez o serviço público, mas empreender junto com o serviço público, dependendo da atividade, né? Que tá. Exatamente. E hoje é só para as pessoas também que estão assistindo a gente, né? Para você ter noção que hoje você escolheu o jornalismo, né? E há quanto tempo que você é jornalista? Eu sou jornalista há 20 anos. Gente, 20 Olha só, anos. gente. Cria de Brasília. Ai, que com lindo, todo tô feliz orgulho. da vida, Que a gente tem que ter muito orgulho, né? Das pessoas que se destacam dentro de Brasília. E de uma maneira muito humilde. Não, e ela é destaque no Brasil todo, né? Sim. Porque é de Brasília Pro mundo, né? Pro mundo. Mas eu Que digo assim, lindo, que de viu, Brasília a Renata? gente se Parabéns. sente muito Verdade. honrados, né? Isso. De ter. E hoje você trabalha na TV Band, não é isso? Isso. Então, o seu horário de... O jornal 10 para 7 da noite, de segunda a sexta ao vivo. E eu tenho um programa de entrevistas também, que é gravado durante a semana, mas que vai ao ar aos sábados, também às 10 para 7 da noite. Ai, que legal. Olha aí, gente, quem né, conhece a Renata, né? Exatamente. Então, assim, olha que interessante o trabalho que você faz dentro de Brasília. Então, você, além de você ser jornalista, você conhece toda Brasília. Então, fica muito mais fácil quando você fala, quando você vai estar lá na frente. Porque você também, além de jornalista, você também é editora-chefe, não é Eu sou isso? editora-chefe, Olha só, só, olha a que responsabilidade dessa mulher, gente. Porque a gente vê, assim, muito que às vezes, não tanto, mas antigamente era mais assim, editor-chefe era mais o homem, Sim. né? Que era pulso firme, ou seja, você faz Cargos as de duas... lideranças, né? Em geral, em tudo, geral. né? Ou seja, Isso. você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E me fala como é que é você liderar essa parte, né? Que é muito por homens, né? Sim. Como é que é você lá? Como é que é? Então, eu vejo assim, de uma forma muito natural. É claro que nós ainda temos, a nossa sociedade ainda tem muito que avançar com relação ao machismo como um todo, né? Isso, o machismo, ele reflete em mínimos detalhes e em coisas mais graves, como o número de feminicídios hoje no nosso Brasil. O Brasil é um dos países que mais matam mulheres no mundo, né? Mulheres, gays, o grupo LGBTQI+. Então, isso é fruto de um machismo que você percebe na violência e também no âmbito profissional como um todo. Então, foi com muita naturalidade. Tudo na minha vida, assim, as coisas aconteceram de forma muito natural. Eu fui, enfim, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que isso é fundamental. Né? Então, eu saio de casa feliz porque eu vou trabalhar. Só, que legal. E os desafios são grandes, porque no jornalismo, eu brinco que você corre literalmente contra o tempo, assim. Você corre contra o relógio, porque você tem um deadline, né? Um jornal tem um horário para começar, necessariamente. Ele estando pronto ou não, você tem que começar ele aquele horário. Então, a gente fica brigando contra o tempo e tentando encontrar as melhores notícias. Então, eu vejo assim, de uma forma muito natural. Isso é verdade, do que você falou. Eu tô no jornalismo há 20 anos, então eu percebo muito isso. Quer dizer, esses cargos de liderança em todos os locais, sobretudo dentro do jornalismo, né? É como se o cabeça, né, das coisas tivesse que ser uma figura masculina. E a gente sabe que não. É né? verdade. A gente sabe que não. Porque essa questão de gênero, ela tá muito implícita na nossa relação, mas as mulheres, eu acho que assim, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer ocupar os espaços que são nossos. Claro. E independe de sexo, né? Se você é competente, você tá ali fazendo. Ótimo. E eu vejo que é muito bacana, assim, essa preparação do jornal, né? Porque você tem, é óbvio que você tem um olhar também feminino, né? É diferenciado também, né? Eu acho. E eu acho que esse olhar, desculpem aí os homens, né? E agora, eu puxando sardinha pra gente, que já, mesmo em qualquer área do conhecimento, o olhar feminino é um olhar mais empreendedor. Eu acho que você busca coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho certeza que no seu dia a dia, e você jornalista, então você vai falar mais pra gente sobre isso, mas é um olhar totalmente, assim, você tem que buscar coisas novas. Sim. E isso tem tudo a ver com o empreendedorismo, Sim, né? é verdade. Que é sempre buscando mudanças, Um olhar coisas clínico, novas, né, pra isso. E diferente, porque ela tem que chamar, vocês, né, Renata, tem que chamar atenção com as notícias e coisas diferentes, né, Renata? Sim. Como é que é isso, Renata, assim, no dia a dia? Olhando um pouco pelo que você tá falando, é um produto que a gente entrega todo dia, né? Exatamente. E a gente tem consumidores, né? A gente tem consumidores Vários, ali, né? E a gente nunca sabe, assim, o que a gente vai, de que forma que a gente vai agradar o nosso consumidor, né?
e o nosso telespectador. Só que quando você tem experiência já no que você faz, e assim, eu tô na Band há 14 anos. Ah, gracinha. Eu Renata, entrei na obrigada. Band quando meu filho tinha 4 meses de idade. E hoje ele tá com 14 anos, um rapaz lindo. E assim, eu fiz várias coisas na Band. Várias coisas. Já fui repórter, já fui editora do Nacional, já apresentei o Brasil Gente Local, já apresentei um jornal que começava às 7h30 da manhã, então já madruguei para apresentar esse jornal. Caramba. Já fiz várias coisas, né? E agora estou como apresentadora do Band Cidade segunda edição. Então, assim, é esse olhar que você tem que ter, o que vai agradar, mas dentro da ética jornalística, Claro. aham. né? Então, tudo que a gente faz, a gente quer sim, obviamente, a gente tá em busca de audiência, é um produto, né? É claro. É uma empresa, Uhum. né? A gente está em busca de audiência, mas o principal é a credibilidade da nossa notícia. Então, assim, muitas vezes, hoje em dia, a gente vive num mundo muito imediatista, né? Então, a gente percebe que alguns jornalistas, enfim, sem mesmo checar a notícia, no afã de dar notícia, já solta. E cometemos erros, como todos os profissionais cometem erros. Só que na Band a gente tem mais, a gente tem uma preocupação muito grande. Isso é verdade, ainda que seja uma notícia que pode nos render uma audiência. Mas se a gente não tiver a certeza de que aquilo é verdade, porque o jornalismo, ele trabalha com a verdade. A base do jornalismo é a verdade. É a Você- veracidade. Ele tá entregando Vocês a verdade, né? vocês checam, né? Tudo Checam pra saber essa na informação. fonte, né? Na Na fonte. Entende? Então, assim, se for pra chegar com o governador, a gente pergunta pro governador e tal. A gente vai na fonte. Entendi. Na fonte. Então, se a gente não conseguiu confirmar, a gente não dá. Ainda que seja uma matéria ou uma notícia que a gente sabe que vai chamar a atenção dos nossos telespectadores, mas se a gente não tiver certeza, a gente não dá. E hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente vê muitas fake news, né? A gente está na era da fake news. E o jornalismo precisa sobreviver, porque a gente precisa entender que a fake news, ela mata. Em vários aspectos, assim, em vários aspectos. A gente vê a questão da vacinação, a gente vê, hoje em dia, por exemplo, os pais não estão levando os filhos para tomarem a vacina contra a poliomielite, né? gente. Uma doença que já foi erradicada no nosso país. Aham. Então, criou-se uma fake news com relação às vacinas e tal, algo que a gente nunca pensou que fosse existir no nosso Agora tá país. existindo. E aí, a gente vê coisas, assim, absurdas, e o jornalismo, ele é essencial para combater a mentira. É verdade, porque a verdade é que o jornalismo existe para entregar a verdade para o telespectador, né? Que Exatamente. é o consumidor do jornalismo. Mas Exatamente. às vezes é por causa da banalização hoje que tá tendo de muita. Porque com as redes sociais, Sim. querendo ou não, ela é muito positiva, mas ela também é muito negativa, Exato. conforme você tá falando. Qualquer pessoa chega lá e fala sua versão do que quer e de onde quer. Ponto. E aquilo se dissemina Tão de uma rápido. forma. Exatamente. Então, assim, as pessoas perderam um pouco, porque hoje a gente teve até uma jornalista aqui com a gente, e ela até comentou, né, Michele, a Lu Alves, que hoje as pessoas, qualquer um quer ser o jornalista, e não dá pra ser, porque vocês estudaram, vocês tiveram toda a graduação, vocês tiveram toda a experiência daquilo. E aí muitas das pessoas, por sede de fama, elas querem chegar na frente e acabam dando informação que é tudo errado, que é desencontrada, e você faz uma cadeia de muita coisa errada, né? Sim. Que acaba E é ocorrendo. perigosíssimo, né? Muito, É conforme você verdade. falou, é muito perigoso. E A gente já tá pode doida. entrar, depois eu pergunto. Não, e assim, é legal você falar isso, porque você falou que tem 14 anos, e olha, gente, a Renata começou, então, na Band, né? Começou com um filho de 4 meses. 4 então. meses. 4 Como meses. é que foi? Porque isso é importante pra gente, pra nós mulheres, porque às vezes a mulher tá lá em casa, ela quer começar o trabalho, ela quer trabalhar, ela quer desenvolver um trabalho, e às vezes ela, assim, acha que não vai conseguir, porque sente tem um culpada, filho, se sente né? culpada. É. Como é que foi isso pra você, Renata? Eu acho que é tão importante a gente tocar nesse assunto, porque tudo é culpa da mãe, né? Exatamente. A mulher é culpada por tudo, né? Tudo, por tudo. Minimamente cobrada por tudo. Você é cobrada por tudo, né? A gente brinca. Quando você casou, quando é que vai vir um filho? Quando é que vai vir outro filho? É verdade. E aí, quando você mama, ou consegue dar de mamar, ou não consegue dar de mamar, você é cobrada por absolutamente tudo. Então, assim, eu trabalho no jornalismo há muito tempo, e aí meu filho nasceu.
Quando eu tava grávida, eu recebi o convite pra ir pra Band. Entendi. Só que a pessoa que me convidou não sabia na época que eu tava grávida. E aí eu falei, ó, eu tô gestante, enfim, não dá pra ser agora, né? Tava no início da gestação, mas obviamente que a verdade, ela tem que estar acima de tudo, né? Com certeza. Eu falei pra ele, ó, eu tô gestante. Aí ele falou assim, então tá bom. Tenha o seu filho quando ele tiver 4 meses, que é a licença maternidade hoje no Brasil, que é curtíssima, né? Algumas muito empresas curta, conseguem dar um pouco mais de 6 Aham. meses, mas é muito curta. Quando ele tiver com 4 meses, a gente se fala, ok. Aí quando meu filho fez 4 meses, ele falou assim, então pode vir trabalhar na Band. Ok. Eu fui trabalhar. O que acontece? Eu sou mãe solo também, Aham. né? Ainda tem isso. Que é mais um desafio. É né, mais um Renata? desafio. Isso. Só que eu sempre tive uma rede de apoio muito grande familiar. Que bom. Sempre pude contar com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos. Olha que beleza. Sempre, né? sempre, sempre. E essa rede de apoio para a mulher é fundamental. Com Fundamental. certeza. Então, em vez de cobrarem as mulheres, por favor, apoiem-nas. É verdade. Isso, acho Nos bem. apoiem, porque a gente vê tanta cobrança, tanta cobrança. Esses dias a gente fez uma reportagem de uma mãe que tinha deixado a criança de 5 anos em casa para ir trabalhar. E aí os vizinhos chamaram o conselho tutelar. O conselho tutelar foi lá e a casa, assim, tava uma bagunça, a criança sozinha em casa. E eu, inclusive, fiz um comentário que repercutiu um pouco, assim, nas redes sociais, né? Que eu falei assim... E a mãe foi condenada, foi presa até, por conta disso. Oh, não gente. sei quanto tempo, não deve ter ficado muito tempo, mas foi presa por conta disso. Aí eu falei o seguinte... Gente, ok. A gente tá vendo uma situação degradante para a criança. Isso é um fato. Mas, nos perguntemos, cadê o pai dessa criança? Né? Será que esse pai dá o Assistência, Suporte, o suporte. assistência. suporte, inclusive financeiro, para essa criança? Cadê a creche para que essa mãe possa ir trabalhar? Que seria obrigatório ter, porque Exatamente. pagamos imposto justamente para isso. Exatamente. Cadê o Estado? Primeiro, cadê o pai? Ninguém pergunta do pai, ninguém critica o pai. É verdade. Criticam a mãe. Cadê o pai? Cadê a rede de suporte? Por que os vizinhos, em vez de chamarem o conselho tutelar, Não não ajudaram oferecem ela. ajuda É, para essa pra mãe? Porque, veja, ela poderia estar indo se divertir, porque todos nós temos o direito de nos divertir também. Mas ela estava indo trabalhar. Ela estava indo ganhar o pão para ela e pro filho. Porque possivelmente o pai sequer dava assistência financeira. Então é esse olhar que eu acho que a sociedade precisa ter, que entra também a questão do machismo. É verdade. Né? Renata. Porque não perguntam pelo pai. Ninguém sempre a questionam mãe. cadê o pai. Em vez de se Entende? ajudar, E a mãe é condenada. É verdade. piorou Então- ainda a situação da criança. Sim, porque ela foi levada Sim. pelo conselho tutelar. Deve ter ficado no orfanato. Orfanato, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa abrir o nosso olhar com relação às mulheres, né? Então, eu fui trabalhar quando meu filho tinha 4 meses. Ele mamou até uns 4 anos, então ele continuava mamando. Eu consegui dar esse suporte mamando. Só que eu tinha esse suporte, que faz toda a diferença com na vida da mulher. certeza. E a gente fala isso aqui, que nessa questão do empreendedorismo, também esse suporte é importante. Claro. Porque a mulher, às vezes, ela tá insegura, ela tá em casa, tá com medo, porque ela tem um filho, porque ela tem um marido. E aí, assim, existe a cobrança externa, e aí acaba que a mulher se cobra 1000 vezes Sim. mais. É. Porque ela, com medo, ela se cobra mais ainda. Sim. Então, esse apoio também vem para as questões empreendedoras, né, também. É aquela coisa que a gente tem falado sempre, né, Michelle? Em vez, as mulheres, elas têm que se unir de alguma forma e parar com esse mimimi, sabe? De estar apontando, Sim. de estar com... a palavra realmente é feia, mas é isso. Aquela inveja, sabe? Em vez de... Poxa, Perfeito. ajuda, sabe? Perfeito. Ajuda. Fala bem da tua colega, ajuda ela. Olha como você tá bonita. Uma palavra, sabe, amiga, De igual você apoio, falou, né? de apoio. Porque a gente tá nessa vida. Não é fácil pra ninguém, né? Não é Renata? fácil pra ninguém. Igual tá falando, é difícil pra mãe solo, também é muito difícil. É assim, eu não... Minha mãe foi mãe solo e a gente sabe, os filhos que têm uma mãe solo, o como é difícil. Se tem uma rede de apoio, minha E mãe... o preconceito, né? E o preconceito, É, exatamente, né? Então, assim, gente, em vez de... isso fica pra todo mundo. Em vez de você apontar, tenta ajudar. Né? Tenta ajudar, verdade. vamos lá. Porque ela já se sente sozinha de ter uma responsabilidade dela assumir a casa, assumir as contas, assumir a educação do filho. Ainda tem um filho pequeno que ela tá deixando ali. Então, assim, é se ajudar. É começar a pensar e humanizar as coisas, né, Renata? E não só apontar e julgar.
E aí vocês tocaram num assunto que é muito importante, porque diante desse contexto, a mulher se culpa também por tudo. A gente tudo na vida. E quando você se culpa, você se paralisa, né? Você deixa de fazer um monte de coisa que você poderia fazer. Não, porque eu não vou deixar meu filho sozinho. Porque se meu filho ficar sozinho, as pessoas vão falar. Isso. Ou então, né? Não tô falando só deixar a criança sozinha, não é nesse sentido, não. É assim, seja com o pai. Cuidador, às vezes a mulher não quer deixar a criança na creche. Perfeito. Na escola. Perfeito. Então, assim, temos que ter uma rede de suporte para as mulheres, sobretudo. Por quê? Porque nós somos mais cobradas, porque há um olhar de peso maior pra gente. E, cara, a mulher, nós, assim, não menosprezando os homens, pelo contrário, nós amamos os homens. Claro, com que certeza. tem que ser nossos parceiros. Isso. Mas, como você disse, a gente, na maioria das vezes, a gente tem um olhar muito mais além. Sim. A gente tem essa capacidade de olhar mais além de uma forma mais humanizada, inclusive. É verdade. Né? É o que faz a diferença. E nesse sentido, né, Renata, a gente acaba juntando várias responsabilidades, justamente por conta desse olhar mais além. E aí, por isso mesmo que a gente precisa desse apoio. E as mulheres, precisam se conscientizar que a gente pode errar. Perfeito. Que a gente pode... E a gente vai errar. Nós vamos errar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque assim, olha só, eu comecei a trabalhar quando meu filho tinha 4 meses. Aham. É óbvio que pessoas falaram, nossa, mas você vai trabalhar quando seu filho tinha 4 meses? E aí falaram assim pra mim, quando você começar a trabalhar, você vai ver, você vai chorar, você vai sentir culpa. Eu não me senti culpada, porque eu sabia que ele tava bem. Isso, né? Olha aí, tá vendo? Aí fala, quando seu filho for pra creche, você vai chorar, você vai sair chorando. Eu não saí chorando porque eu sabia que ele estava bem. Isso. Quando você, sei lá, quando você começar a fazer tal coisa, quando você desmamar, né? Isso, Você também vai... Então, assim, a gente tem que entender que a gente não precisa a gente não precisa deixar que a sociedade nos cobre a ponto de que tudo seja um drama na nossa vida. Sim. Você deixar o seu filho na escola, tá tudo bem. Claro. Tá tudo ok. Você não é uma má mãe. Porque muitas mulheres deixam de trabalhar, e estudos falam, saem do mercado de trabalho e saem para sempre. É verdade. Para sempre. Enquanto que os homens estão lá galgando, né, os degraus da escolaridade... profissionais, as mulheres abrem mão de um monte de coisa e não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Sim. Meu filho hoje tá super saudável, sabe? Um adolescente na legal, fase da adolescência, mas super bacana, uma cabeça super legal e tá tudo bem. Claro. Entende? E assim, e filho não tem que te impedir de fazer nada. Nada. Nem filho, nem casamento. Nem casamento. Eu acho que tudo tem que ser um conjunto para você crescer. Na verdade, eu acho que eles são combustíveis pra gente ainda ir pra frente mais ainda, né? Perfeito, perfeito. Eu também tive filho, Renata, e eu tava dando aula, né? Fazendo doutorado e era professora, né? Era professora até substituta na época na UNB. E eu também só tive 4 meses e meio de licença maternidade. E aí, as pessoas olham mesmo assim, né? E eu voltei e, teoricamente, eu era substituta, então eu poderia largar, né? Sim. E aí, muita gente falava pra mim, não, você tá fazendo doutorado, dando aula, e por que você não larga? Dá esse período, né? E eu falei, como que eu vou largar se eu tô iniciando minha carreira agora? Claro. Porque eu tava substituta, porque eu queria entrar no cargo certo, né? Era concurso? Era, mas essa experiência ia me dar uma nota maior no meu concurso quando eu fizesse, né? E o que mais deixa a gente triste é que, assim, é bem legal o que a gente tá abordando aqui, que são as próprias mulheres que acusam as mulheres. Isso é muito triste. Porque, assim, em vez das mulheres se ajudarem, porque todo mundo sabe a dor que a outra mulher passa, não é? Perfeito. Porque, assim, não, elas apontam. Elas não se ajudam. Às vezes os homens nem são um pouco desligados, nem ligam. Porque quando a gente fala a sociedade em si, infelizmente, quem acusa a outra mulher e aponta o dedo são mulheres. Muitas vezes. E aí, gente, isso é muito triste. Vamos parar com isso. Vamos se ajudar de uma certa forma. Todo mundo se ajudando, vai muito mais pra frente. Todo mundo vive mais feliz, junto, né? Cresce junto. E todo mundo não tem o enche seu o espaço. saco. Né? Todo mundo tem o seu espaço. Não né? existe, eu repito, as pessoas não existe concorrência. Sabe? Não existe competência. Quantas jornalistas maravilhosas não tem em Brasília e fora de Brasília? E você se dá bem com todas. Tem né? amicíssimas. Trocas de experiências. E as pessoas
pessoas ficam nesse negócio de concorrência, daquela briga, daquela... Gente, não existe Não isso. Eu precisa acho que disso. quanto mais trocar ideias, estar junto, energia boa, mais aprendizado, todo mundo aprende. Sim, eu acho. tem uma professora da UNB, Valesca Zanello, que ela estuda gênero há muito tempo. Aham. E eu fui, inclusive, aluna dela. E ela usa uma metáfora que ela fala da prateleira do amor. É como se nós mulheres estivéssemos numa prateleira e só tivéssemos valor quando somos escolhidas por um homem. E isso faz com que nós entremos numa competição. Então, há toda uma estrutura cultural para que essa competição entre as mulheres ocorra, porque isso é muito bom para os homens e muito ruim para a gente, né? Para que a gente entre numa competição em todos os sentidos. Então, isso é cultural. E tudo que é cultural, você pode acabar, né? Você pode criar culturas novas. Uma nova Sim. cultura. Culturas novas. Então é muito interessante isso que você está falando. Vamos nos dar as mãos, Sim. né? Existe espaço para todo mundo. E como que foi isso no jornalismo? Então, você entrou, né, com o nenenzinho, mas você teve também esse apoio lá dentro da TV? Como é que era ser uma jornalista com um neném pequeno, entrando no mercado de trabalho? Porque deve ter algumas aí também entrando para você ajudar a gente. Como é que foi isso, né? Então, como eu te disse, eu já tô na profissão há mais de 20 anos, né? Então, eu já estava na profissão, dei um tempo pro meu filho nascer, e aí eu entrei num novo emprego. Eu tinha outros empregos, entrei nesse novo emprego. Como eu tinha esse suporte, para mim foi muito tranquilo. Não vou dizer que foi tranquilo, mas foi mais fácil, né? Então, eu trabalhava 6 horas. Aos fins de semana, o nosso plantão é maior. Então, minha mãe e meus irmãos iam levar ele para ele mamar lá na Band. Que bom. Aos sábados na Band, né? Aham. E assim, como eu tive também, porque tem muita gente que fala, depois que vira mãe, aí vai se ausentar do trabalho porque o filho tá doente e tal. Não, isso não ocorre necessariamente. Não ocorre necessariamente. Eu não lembro de ter faltado um dia de trabalho por conta do meu filho. Mas eu acho que se a mãe tiver enfim, se ausentar, aí entra, né, aquela coisa do suporte que as empresas também precisam ter, né? E precisam dar para as mulheres. Então, eu pegando o seu gancho, entrei, enfim, fiquei tranquila porque eu sabia que ele estava bem, mas assim, no momento, eu acho que isso também é muito importante, né? A gente não tem que... A nossa vida, existem vários aspectos da nossa vida. Você não precisa focar, a minha vida é a relação amorosa, a minha vida é o meu filho, não. A minha vida são vários aspectos, conjunto, né? Então, quando eu estava no trabalho, e quando eu estou no trabalho, o meu foco é o trabalho. Claro. Hoje, quando ele me liga, às vezes eu tô iniciando uma entrevista, eu vejo que ele ligou 3 vezes, aí eu só pergunto, o nome dele é Thor, do meu filho. Que gracinha. É urgente? Eu falei que eu quero ter um filho. Se eu tivesse um filho, eu ia colocar o nome dele de Thor. Sério? Mais uma coincidência. É verdade. Você vai ter. Aí... Não é que eu não queira. Oh, Deus, me perdoa. Mas não é que eu não bom, mas quero. é bom, é bom. É porque eu já tenho uma menina, Já né? tem uma menina? Aí Qual o eu nome dela? Pietra. Ah, lindo nome. É, Eu gosto de a nomes Elsa. curtos e diferentes. Mas aí eu já fiz todo um gasto ali na funilaria e tal, lanternagem. Já deu. Aí, entendeu? Eu não tô querendo assim. É uma opção e deve ser respeitada, maravilha. Mas se verdade. vier, Vai ser muito bem-vinda. bem. Vai ser top. Então hoje, quando ele me liga, eu falo, é urgente? É urgente? Não. Então eu falo depois. Aí eles legal, já entendem. pronto. Porque também no meu trabalho, é o que eu falo. Se eu não focar, as coisas não fluem. Isso. Porque, como eu te disse, eu sou editora-chefe. O que é editora-chefe no jornal? Conta pra gente isso, fala. Você vai pensar em todo o jornal. Você vai pensar qual vai ser a primeira matéria, aonde vão entrar os links, quais os assuntos dos links, quais os assuntos da matéria. Então, você pensa no jornal como um todo. E é diário, né, diário. Renata? Então, um Diário. trabalhão E é mesmo. dinamismo, né? Porque Aham. todo dia as notícias acontecem, né? Todo dia tá Isso. acontecendo as coisas. Então, você vai pensar no jornal como um todo. Como é que ele vai começar, como é que ele vai acabar. Mas é claro que ali, como a gente trabalha também com audiência, há um dinamismo. Se você tá percebendo que o público tá tendo um interesse maior num determinado assunto, você permanece um pouco mais naquele assunto. Obviamente, gosto de repetir sem ser redundante ou até sendo dentro da ética, porque a gente na Band, a gente tem uma ética muito grande, assim, no sentido de que não vale tudo pela audiência.
Entende? Entendi. A gente tem alguns princípios de imagens que a gente vai colocar no ar, a gente decide quais imagens que a gente vai colocar. Existem imagens fortes que não são necessárias você colocar, ou se você colocar, você tem um cuidado de você borrar a imagem, porque para não agredir as pessoas, né? Não há necessidade disso. Então a gente tem uma ética muito grande nesse sentido. Então a editora-chefe faz isso, você vai pensar no jornal como um todo. Então a mente não para. É o tempo todo, né? É o tempo todo pensando. E aí, às vezes, eu mudo de ideia. Teve um dia, assim, geralmente, o jornal começa às 10:50 da noite, né? Então, geralmente, assim, deu 6 horas, eu já tô com o jornal já todo esquematizado e eu sei tudo que vai acontecer e as matérias prontas. Só que o jornalismo é dinâmico, né? As coisas mudam a todo momento. E um dia que foi muito emblemático, foi um dia muito triste pro Brasil, que foi o dia que a Marília Mendonça morreu. Sim. Que a gente teve a informação ali, acho que foi por volta de a certeza, né? Havia alguns boatos e tal, mas a certeza de que ela realmente tinha falecido, se eu não me engano, foi ali por volta de 6h15. Eu tava com o jornal todo pronto. O que eu fiz? Eu mudei todo o jornal. Caramba, Renata. Momentos antes de entrar no ar, eu mudei todo o jornal. A gente teve essa decisão de mudar todo o jornal. E o jornal foi todo focado nela. Mas não é local. Mas é o que as pessoas, naquele momento, era o que as pessoas queriam ver, queriam ter notícia, queriam saber. E a resposta do nosso público foi muito bom. Então é isso, o jornalismo é dinâmico, você tem que estar aberto pra isso, né? Porque na hora do jornal aconteceu tal coisa, então a gente vai dar essa coisa que aconteceu agora. Tem que estar ligada, né? E como é que é isso? Você sabe que o slogan mudou, né? Porque agora em 1 minuto tudo pode mudar. Aí, tá vendo? Assíduo, Renata. Ô, Renata, e como é que é isso? Assim, porque eu acho impressionante, né? Porque vocês precisam ter gente ligada em tudo isso que tá acontecendo. O tempo todo. E aí o pessoal, porque eu já tive, mas eu tive lá na AgroMais, né? Naquele prédio lá. Legal. E tem várias pessoas trabalhando, então ali é uma rede de pessoas se ajudando, falando o que tá acontecendo e passando as coisas pra vocês. Aí você tem essa decisão de identificar. Eu tenho essa decisão. Porque assim, a gente trabalha muito, olha, as redes sociais, elas vieram para mudar vários paradigmas, vários parâmetros em todas as áreas, eu acredito. E no jornalismo principalmente, né? Então, a gente tem as redes sociais como aliados. Só que saiu na rede social, eu preciso checar se aquilo é verdade. É verdade. Né? Eu tenho a imagem muitas vezes fala por si. Beleza, mas aí você tem que ir e ver o que realmente aconteceu. Porque, no mínimo, de uma história, você tem 2 lados, no mínimo. Né? Sim. E você tem que dar espaço para esses 2 lados. Então, isso é o jornalismo. Então, assim, as redes sociais vieram. O jornalismo, ele tá se transformando por conta das redes sociais. Ele tem que se transformar. Porque antes, o telespectador que colocava na Band às 6:50 para ver o meu jornal, ele queria saber o que aconteceu na cidade. Hoje ele já sabe o que aconteceu na cidade. Porque hoje, na palma da sua mão, você já sabe o que aconteceu. Hoje o desafio tá muito maior, né? Muito maior. Eu acho que é muito maior. Muito maior. E você, desses 20 anos, você vê bastante essa diferença, né, Renata? Assim, de quando você muito. Caramba. E eu acho um diferencial do teu jornal, que eu acho assim, muito legal que a gente estava comentando, é o seguinte, que não é aquele jornalismo engessado, sabe? Aquela coisa que você fica ali sem se movimentar, não. É uma coisa que você se identifica. A gente olha e identifica com você. Que bom ouvir né? isso. Isso é muito bom, realmente, porque assim, além de ser brasiliense, você sabe aqui dos defeitos de Brasília, você sabe das qualidades, você sabe dos lugares, dos pontos, você sabe quem são as pessoas, porque Brasília a gente costuma dizer que é a cidade, né, que é a capital como se fosse a cidade de interior. Então todo mundo se conhece ali. E aí você passa muito o que é Brasília. A gente se identifica, tem gente que para, né? Até o Marcelo que estava comentando que a gente para às vezes para assistir o teu jornal pela dinâmica que você faz. Então é muito interessante, muito obrigada, muito importante. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Não, mas é muito importante, porque tem jornal que você assiste que você não gosta de assistir jornal. Porque é chato, não é? É verdade. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu lembro, assim, Renata, eu acho que eu tive uma dificuldade com jornal, até hoje eu tenho, por conta disso. Na minha infância, meu pai, a gente, naquela época, você tinha uma televisão, e era o programa que tava passando, né? Todo mundo via, tinha que ver. E aí meu pai, ele mudava pra todos os jornais. Então, assim, a gente era obrigada, eu odiava
passar jornal. Meu pai chegava e quando meu pai viajava, eu falava, graças a Deus, Não vai vou ter passar um jornal. Muito bom. Mano, desse Então, ou jeito. seja, pra você ver como a coisa era engessada. Era, Sim. Né? E hoje não, hoje você para pra assistir porque você acha muito interessante, que você acha legal, porque a pessoa que tá levando ali, ela é dinâmica, ela conversa, ela fala a tua linguagem, É diferente ela expressa, mesmo, ela é tem a bem simpatia. diferente, é. Então, assim, é muito interessante essa pegada que vocês têm do jornal. E eu queria te fazer uma pergunta, em todo esse tempo que você está... Participa o público, né? Eles têm a participação do público, Ó. exato, que é as redes sociais, né? Isso. É trazer as redes sociais pra gente, né? É nosso aliado. E essa participação é muito legal também. E esse é legal. visionário, né? Você sabe que é visionário, porque as pessoas ainda acham, de alguns jornais, que acham que tem que ser aquela coisa engessada, Engessada, é. né? Eu acho que não. E aí eu queria até puxar aqui um parênteses aqui, pra falar que uma coisa bem interessante que você fez foi levar a Cida Xavier, da Terceira Peça, Nossa, eu uma amo. mulher gente. empreendedora. Amo. Estamos aqui de Cida Xavier. Que veste a nossa Muito obrigada, Renata, linda. tá Veste a nossa. dourado. Olha Ai, que eu- chique. Veste a nossa Renata e tá vestindo. A gente tá chique. Tamo A gente venceu, bate aqui. A gente venceu, eu acho. Não, eu preciso falar da Cida, porque assim, Fala. além de ser uma profissional maravilhosa, ela é um ser humano fantástico, é né? verdade. E ela, os looks da TV, que eu recebo várias mensagens dos looks, perguntando dos meus looks e tal. De onde é tal blusa, de onde é tal macacão e tal. Então é tudo da Cida, né? Eu tenho essa honra dessa parceria, que é fenomenal, que foi desde que eu comecei a apresentar o Bandeira na segunda edição, ela já entrou como uma fada madrinha minha, assim, como Ai, uma que parceirona. legal. Parceirona. Então, toda semana ela vai lá, deixa os looks. E o legal da Cida é porque, assim, é claro que você tem uma coisa básica de televisão, mas você não pode perder a sua característica, né? É Eu não isso vou mesmo. usar coisas que não tem a ver comigo. E ela tem essa sacada. Ela sabe, assim, o que é de TV, mas ela sabe o que é a sua cara, o que você vai gostar. E eu brinco porque é uma covardia que eu tenho que ficar com um monte de peça dela. É verdade, viu? Eu falei, cara, que covardia é essa sua? Porque ela pega exatamente as coisas que são a minha cara, as coisas que eu amo. E o legal é isso, é o que eu tô te falando. Quando a gente vê você lá na TV, a gente acha muito legal, porque a gente se identifica com você. Que é o que eu falei. É todo o dinamismo que você tem e também os seus looks. Então a mulherada A sua fica bem. personalidade nisso também, né? Exatamente, que isso aí é o gancho que você vê. Como editora-chefe, você tem a visão seguinte: eu vou deixar o jornalista, no caso lá, à vontade. Porque, assim, não é à vontade, gente, mas dentro da personalidade Perfeito, dele. perfeito. Porque ele vai apresentar muito melhor, ele vai ter a vontade de ir trabalhar. É. Então, essa pegada é muito importante. Cida, muito obrigada. Nós agradecemos muito esse obrigada. podcast também. A Também, gente tem meu outros amor. parceiros de moda também, mas a Cida também está conosco, a terceira peça, Cida Xavier. E a gente fica muito contente, muito feliz, porque você abriu portas para uma empreendedora, Sim. né? E assim, e através de você tem crescido mais ainda o leque de clientes que ela tem atendido, justamente pela oportunidade que você deu à empreendedora. Sim. Então a gente fica muito feliz, Muito né, feliz. Michele? Você... E assim, eu agradeço demais. E ela tem esse lance, né? Pra quem tá nos vendo aí, é o seguinte, tá em casa. Pra quem tá nos vendo aí, é o seguinte, ela se você quer, eu quero mudar meu guarda-roupa, Sim, né? ela é, Aí ela faz uma entrevista ela é com você, personal. ou então assim, eu mudei de profissão, né? Eu tô Isso. numa outra profissão, e ela faz uma entrevista com você e tal, vê o que se adequa àquela profissão, mas o que tem a ver com você também, A né? sua Verdade. personalidade, muito É. importante. Isso faz toda a diferença. Muito importante. É verdade. Eu Cida, mudei meu guarda-roupa todo por causa dela. Ai, que beleza, gente. Eu tô começando a mudar o meu também, viu? É por causa dessa aqui e agora a Cida. Essa aqui, porque senão eu uso bota, calça jeans, adoro. Mas tem a ver com o seu trabalho É também, verdade, né? Mas, e aí, falando sobre empreendedorismo, a Renata, nesses 20 anos aí de jornalismo, também já entrevistou muita gente, né, Sim. nessa área. O que você acha, Renata, sobre empreendedorismo? Você que está no jornal, né, e vivenciando várias notícias. Você acha que, como é que tá hoje? Tá mais fácil? Como é que você vê aí a mudança do empreendedorismo nesse tempo aí que você esteve? Certa vez eu entrevistei uma pessoa que eu não vou lembrar quem é, que ele me falou o seguinte: Renata, nos momentos de crise, quem tem visão consegue se dar bem no seu negócio.
né? Então, assim, e aí ele deu exemplo assim, de repente era um cara que tá engraxando o sapato, vou pegar um exemplo menor, mas tão importante quanto, né? De repente é um cara que tá engraxando sapato na rodoviária, mas percebe que vai vir um período de chuva e já compra o guarda-chuva. Então, né? É verdade. Essa coisa assim, de você ter essa visão. Então, a gente passou um momento muito difícil mundial com a pandemia, Sim. onde várias empresas quebraram. É Né? verdade. A economia, enfim, foi muito difícil para todo mundo. E muitas pessoas estão se reerguendo. E aí, eu acho que o grande lance é você sacar o que está sendo necessário naquele momento. Né? O que você se identifica, claro, acho que você tem que se identificar, mas o que é importante naquele momento, o que as pessoas estão querendo naquele momento. E ir começando aos poucos, né? E se organizar, isso que eu percebo muito, assim, quando eu vou entrevistar as pessoas, é você se organizar, você fazer cursos. No Senai tem cursos de graça, né? Você entender de finanças, saber separar as suas finanças, as finanças do negócio. Então, são dicas que você pega com cursos básicos e que eu acho que todo mundo pode entrar no mercado, assim, se você se identificar com isso, né? E como a gente estava falando, há espaço para todo mundo, mas é importante você ter essa visão no momento. O que é interessante nesse momento? O que as pessoas estão precisando nesse momento, ainda que sejam momentos de crise. É verdade. Você tem o seu diferencial, né, Renata? Porque tá exatamente. cheio da mesmice. Exatamente. Você tem que ser o diferencial. Se você não tiver o diferencial, você vai continuar do mesmo jeito. É conhecer o produto, é conhecer o teu serviço, é se especializar cada vez mais. Sim. E fazer com E é legal, competência. Com certeza, é legal que a Renata falou aí, que a pessoa precisa estar antenado. E aí tem tudo a ver com notícia também, né, Renata? E eu acho isso que tem tudo a ver, assim, é um exemplo simples, né? Mas eu lembro que quando eu fui me casar, né, eu e, na época, meu esposo, não era esposo ainda, né? Mas eu falei, a gente precisava de arrumar dinheiro para pagar a festa do casamento, né? Que foi simples, mas tinha que ter. Aí minha mãe já tinha vendido roupa e a gente falou assim, tava tendo uma novela e aí todo mundo, inclusive as jornalistas, usavam algumas roupas dessa novela. Aí eu falei, pois agora então vamos mais dinheiro pra comprar roupa. Cara, e aí isso foi uma ideia, né? E claro. Aí você começou a vender aquela peça vendi que tava... só por um período, bacana. Inclusive eu vendia na faculdade. Que eles faziam faculdade, o Fabiano e meu ex-marido, eu vendia. E aí eu ia pra lá e vestia as roupas tudo para as meninas. Eu falava, essa repórter fulana de tal que legal. Tá usando. Então, assim, e naquela época era muito mais, assim, não tem muito tempo, né? Porque você tá parecendo que eu tô... Mas, assim, era mais difícil, não tinha todas essas redes sociais, era mais difícil. Hoje, então, né, Renata? Nossa, hoje mudou, né? A gente teve uns influencers aqui também, que mostra a roupa, né? Veste, mostra. Mas é isso mesmo, é buscar novidade, buscar coisas novas e que a gente se identifica, porque senão não adianta, né? E se capacitar também, né? Assim, se planejar, né? Não é abrir de qualquer forma, eu quero ser empreendedor e eu vou abrir. Acho que você tem que ter um planejamento, como tudo na vida, né? Tudo você tem que ter um planejamento, é muito importante isso também. É verdade. E uma pegada que a gente vê, igual eu te falo, vocês, lá na frente, vocês são muito influenciadoras, né? Porque querendo ou não, vocês ditam, estão lá vestindo as roupas, a gente fala, gente, olha... Eu tenho que falar. Eu tô no meu podcast, eu posso falar. Fala. É que eu falo que ela briga. Gente, é sério, eu tenho que falar um trem pra vocês. Eu sei que vocês do mundo jornalístico, vocês têm toda uma cultura de se vestir muito bem, porque vocês têm que apresentar e tal. Mas assim, gente, tem uns jornais, assim, bem famosos no Brasil. Gente, que as jornalistas se vestem muito mal. Desculpa, eu tenho que falar. Claro, tem que falar. Elas se vestem muito mal. E assim, eu fico pensando, falo, gente, não é que você tá lá, que você tem que estar linda, maravilhosa. Mas eu acho que assim, quando você tá ali na frente, ali apresentando, você tem que passar uma imagem de que, principalmente mulher. A mulher tem que olhar e falar assim, gente, que top, eu gostei dessa mulher, eu gostei da reportagem. Porque eu agradável. Agradável aos olhos. Olha só, nós vamos olhar a Renata, linda. É agradável. Não é que a pessoa, e eu falo assim, não é que a pessoa tem que ser, não, só bonita pode, só mulher bonita, ou homem bonito. Não, mas a pessoa tem que estar bem, assim, organizada, arrumada, né? Uma harmonia, né? Eu acho harmonia. Que uma composição harmônica, e, né? assim, isso facilita, né? E são redes muito grandes, né? Então, assim, eu fico
termina que chama mais atenção do que a própria notícia, né? Você Você fica tá entendendo? olhando. Não, e assim, e não é que elas estão feias mesmo. As mulheres são bonitas, estão com roupas feias. Você fala, nossa, que roupa horrorosa. Quem é estilista? Não, pelo amor de Deus. Ei, chama a Cida pra lá. Chama a Cida pra lá. Não, porque é verdade. E isso é muito chato. E já teve uma que, assim, duas apresentadoras bem no passado, assim, que eu ficava babando por elas, numa rede muito grande e tal. E elas eram muito lindas e se vestiam muito bonitas. E isso atiça a gente. Fala, não, eu queria achar essas roupas. Que roupas lindas. Legal. E todo domingo, às vezes, a gente assistia pra ver o look delas. Bacana. Porque segunda-feira a gente ia trabalhar e queria ver o look delas. E já legal. tem outros que você fala, não, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver. Porque é feia demais. E eu Então, acho isso também tudo é um cuidado que a mulher tem que ter. E aí vem aonde você falou, que eu acho bem interessante, o que a Band faz é dar uma certa liberdade pra vocês terem um pouco da personalidade de vocês. E isso acaba que ativa na mulherada, a mulher querer assistir vocês, além de todo o programa, além de toda a desenvoltura de vocês. E também a informação é de ver você e falar, nossa, eu quero assistir mais ainda, porque ela tá bem vestida, que ela tem a ver com a gente, né, Mi? Isso, e é uma fonte de inspiração, talvez, também pra mulher chegar até lá. Poxa, olha um só que incentivo, Mi. mulher guerreira, olha que bonita, incentivo. ou um homem, enfim, Legal, né? legal. É um... Que é isso que você estava falando, não é uma competição, né? A gente não tá aqui pra competir, Sim, de forma mas nos nenhuma. inspirar. Inspirar, né? Inspiração, Exatamente. servir de Inspirar. inspiração. Aham. E servir de inspiração. E, Renata, eu também fiquei curiosa dessa sua... Você foi para Londres Sim. e lá então você é jornalista, mas lá você desenvolveu uma atividade empreendedora. E como é que foi isso lá, assim? Foi muito desafiador pra mim, porque assim, eu não sou íntima de cozinha, então eu não entendo muito de cozinha, não cozinho, na verdade. Às vezes eu faço algumas coisas com meu filho ali, vamos pra cozinha e a gente pega umas receitas, até que sai legal. Mas em geral eu não sei cozinhar, né? Não tenho muita intimidade. Então eu fui pra Londres, fui com a cara e com a coragem, não conhecia absolutamente ninguém. Meu inglês não era muito bom, inclusive eu fui matriculada num curso de inglês que eu fazia 3 horas por dia. Eu tinha a grana que eu falei que eu tinha vendido meu carro, eu tinha pedido demissão. Só que o que eu coloquei na minha mente? Eu não vou usar esse dinheiro porque eu vou voltar pro Brasil. E quando eu voltar, eu vou possivelmente, né, vou voltar pro jornalismo e vou querer comprar meu carro e tal, vou recomeçar. Então, eu coloquei na minha mente o seguinte: eu vou sobreviver com a grana que eu ganhar lá. Né? Legal. Vamos ver o que vai aparecer. E aí, o primeiro emprego que apareceu foi de cleaner, pra limpar escritório. Ah, entendi. Só que o que acontece? Na época que eu fui, algumas pessoas, tinham muitos brasileiros. E aí tinham médicos, tinham jornalistas e tal, que não queriam, não estavam dispostos a fazer esse tipo de trabalho. Só que na Europa como um todo, o mercado vai se abrir para você que é estrangeiro, latino e tal, para esse tipo de subemprego, né? Subemprego. Então, eu falei, o que apareceu eu vou fazer. Vou pegar, né? Vou pegar. Aí apareceu para eu limpar um escritório. Beleza? Com 15 dias apareceu o emprego para eu limpar o escritório. Que legal. Mas aí já te ajuda, né? Exatamente. Foi um sentido, né? Aí eu já comecei e tal, mas aí eu trabalhava 2 horas. E nessas 2 horas o dinheiro dava, mas era um dinheiro muito contadinho, assim. Porque o aluguel de Londres é caríssimo. As outras coisas até que são baratas se você não converter a moeda, né? Se você olhar pra... já era. Ali, Tá lá, já tem que ser era. lá. Exatamente. Então, dava. E eu lembro, assim, que quando eu tava lá, tudo que eu gastava eu anotava. Se eu comprava um chiclete, eu anotava no meu caderninho. Olha só, né? Organização. Tudo, né? tudo. Isso é muito importante. Eu ia no mercado, eu anotava. Aí, não, tô gastando mais com isso, tem que diminuir isso e tal. Porque o dinheiro era contado. Entendi. Contado. Aí, um mês depois, apareceu pra eu trabalhar num café, fazendo entregas de café da manhã, delivery, né? Olha só. Aí eu falei, beleza, eu tô aqui pra isso. Eu não Aham. tava lá pra isso. Você foi pra trabalhar, você focou no trabalho. Você queria ganhar em moeda de lá. O que Tá acontece? certo. Eu fui assim, eu quero, como eu disse, eu vou Dá uma renascer. mudada. Tá vou certo. renascer. Tá certíssimo. Entendeu? Eu tô aberta, assim, Sim. né? E aí surgiu essa questão de fazer entregas, que era pra trabalhar
horas a mais e, consequentemente, ganhar mais também. E aí era fácil, porque eram praticamente em 3 pontos ali perto de Liverpool, onde o bairro que era a cafeteria. E era corrido também, muito corrido. Porque quem trabalha em cozinha sabe que, da mesma forma do jornalismo, você tá correndo contra o tempo. Por quê? Porque o cliente pede, ele quer rapidez e quer tudo quente, né? Assim, quer as coisas quentinhas e tal. Então era uma correria também danada. Aí eu chegava, já tinha entrega pra eu fazer, eu ia entregava. Eu lembro que uma vez, meu Deus. E era como essas entregas? Era a pé, de Então, moto? porque eram lugares pertos, era a então pé. dava pra fazer porque a era pé. basicamente em 3 prédios muito pertos. Ah, sim. Cara, teve uma vez que colocaram o café, não tamparam bem o café. Bicho, eu cheguei lá, sujando desde da entrada do prédio, o elevador todo. Quando eu cheguei pro cliente, entreguei, a sacola tava toda aberta. Meu Deus do céu, que loucura. Aí eu me lembrei, é engraçado isso, né? Porque você tem empatia, eu acho que tá faltando muito na nossa sociedade hoje, empatia, né? Demais. E quando você passa por certas dificuldades, por certas dores, né? Costumo dizer assim, uma mãe só vai saber a dor de perder um filho se ela também perder. Né? Então, quando você passa por dificuldades na vida, e todos nós passamos, todos nós temos dificuldades na vida. Às vezes a gente olha pra vida de alguém, a vida daquela pessoa é perfeita. Não, ela tem as suas dores, ela tem as suas dificuldades, ela tem os seus desafios, todos nós temos, né? Exato. E aí eu passei por essas dificuldades, assim, lá. Às vezes eu era bem recebida, às vezes não. Às vezes o cara ficava puto porque ele queria tomar o café da manhã e eu tinha que levar de novo. E aí, esses dias eu tava na Band e fiz um pedido. Pedi um sanduíche, um sanduíche de batata. Eu não costumo comer muito fast food, mas esse dia eu tava afim. E ok. Claro. Fast food, batata e refrigerante. E aí, eles deixam na portaria. Eu tava lá na correria e tal. Aí minha amiga que fica na portaria lá, a Elisa. Renata, o entregador tá aqui querendo falar com você. Eu falei, Elisa, o código é esse, porque eu tava na correria, né? O código é esse, dá o código pra ele. Disse, não, mas ele tá insistindo, dizendo que quer falar com você. Aí eu falei, que estranho, né? Aí quando eu fui lá, ele era um colombiano, eu acho, tava extremamente nervoso, muito nervoso. E pedindo perdão, me desculpa. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, aí quando eu fui ver, a Coca-Cola tinha derramado toda. Entendi. Né? Tinha aberto e tinha derramado todo. Ele, pô, me desculpa. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não se preocupa. Só que o medo dele, ele tava com pavor, na verdade. E aí eu pensei, cara, quantas vezes esse cara deve ter sido maltratado? Com certeza. E talvez ter pago o produto, às pago o vezes. produto. Aí ele falou assim, você vai reclamar e tal? Eu falei, não vou reclamar, tá tudo bem, não se preocupe, tá tudo tranquilo. E ele ficou insistindo, me desculpa, não sei o que. Eu falei, cara, já foi, tá massa, não se preocupa. Então, eu acho que assim, é essa coisa, né, da empatia que você tem que ter. Como eu falei aqui, o lance da mãe, né, que as pessoas, todo mundo julgando, mãe, como é que a mãe faz isso? A mãe deixa o filho, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que tentar entrar um pouco na vida do outro. A gente vive um momento de muita polarização no nosso Brasil hoje em dia, né? Por conta da política. E isso reflete em várias outras coisas. Você vê no trânsito as pessoas extremamente desequilibradas em tudo, né? Em tudo. Tudo é motivo pra briga, tudo é motivo pra porrada. Então, eu acho que, assim, a empatia e a solidariedade, ela nunca é demais. E eu tento trabalhar... Não quero dizer que eu sou empática e nem que eu sou solidária e nem que eu sou boa, porque eu não sou. Mas eu tento trabalhar isso em mim, porque eu acho que faz toda a diferença na humanidade, sabe? É verdade. Falta mesmo isso. E essa tentativa já tá ótima, né, Renata? Porque se cada realmente um tem que começar a tentar e ver, se colocar no lugar do outro, as coisas vão mudando, né, Michele? E a gente fazendo um pouquinho que seja, né? Essa questão, né? Se você vê, você deve ter ajudado esse cara tanto, né? Porque eu imagino eu espero que ele tenha saído pelo menos tranquilo de lá. Assim. E isso ajuda muito, gente. Porque... Isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer coisa. Exato. No seu trabalho, no nosso trabalho, sem querer, todo mundo erra. Erra, cara. Uma coisa que você falou aí que toca bastante é o seguinte: o que acontece? Você tinha uma vida toda estável, que eu acho que isso casa muito com o empreendedorismo, né? Sim. É sair da zona de conforto, perfeito. né? Então, ou seja, você estava dentro de Brasília, cria de Brasília lá e tal. O que você falou? Eu preciso mudar a minha vida. Sim. Igual você falou, eu preciso fazer algo que realmente me tire do eixo e eu veja se é aquilo que eu quero mesmo ou não. Você foi para outro país, aonde você
mudou totalmente a tua metodologia de trabalho. Você estava aqui em Brasília, você era jornalista e tal. Então, assim, isso é muito interessante, porque muitas das pessoas, quando elas às vezes se formam, até que, vamos falar aqui de dentro de Brasília mesmo, elas acham que só podem fazer aquilo. Sim. Ah, eu me formei, vamos supor, eu me formei em contabilidade, na Católica e tal, tal. Ah, não, eu só vou ser contabilista. E é isso. Não, gente, você tem que fazer aquilo que vai te trazer felicidade, mas que vai te mudar para você procurar. Às vezes é dinheiro. Ah, contabilidade não vai me dar dinheiro. Eu preciso de dinheiro agora. O que é que eu preciso? É resiliência. Você tem que estar sempre mudando para fazer fazer o melhor para você. E muitas das vezes o empreendedorismo, aqui quando a gente fala, é que as pessoas, às vezes, Michele, só querem fazer aquilo que elas querem, do jeito delas, e às vezes não é aquilo delas, né? Então isso, gente, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Lá é o quê? Né? Dólar, né? Na Europa, né? Dólar não. Não, E em Londres é euro na Europa, É mas em euro. Londres é libra. Então, ou que seja, é mais caro valorizada. que- Então, ou seja, moedinha, din-din, É. muito mais. Então, ou seja, a pessoa tem que estar pronta e não ter preguiça e correr atrás de fazer aquilo que ela tem que fazer naquele. Hoje é o momento de o quê? Correr atrás de grana. Sim. Eu preciso de grana para poder realizar o meu sonho. Então, eu vou atrás de grana, desde que seja correto, sem passar perna em ninguém, Sempre. sem fazer mal ao próximo. Vou correr atrás de Uhum. grana. E eu acho Depois que- é o outro momento. Ai, agora que eu é vou o que eu realizar o meu quero, sonho. Agora eu tenho como fazer. Então, assim, e aí fez com que você depois conseguiu o que você quis. Uhum. Ou seja, você ainda foi empreendedora. Você não mexeu naquilo que você tinha de garantia aqui. Não mexi em nada. Isso é Consegui não muito mexer em nada. importante. Olha só. É. Você teve experiências maravilhosas Sim. fora. Sim. E é muito interessante o que você tá falando, porque assim, às vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil, né? Quando eu decidi, eu era setorista no Palácio Planalto. O que isso quer dizer? Eu cobria só o Palácio Planalto como jornalista. Foi na época do governo Lula. E eu viajei o Brasil e fora do Brasil fazendo cobertura política dele. Entendi. Do governo, né? Aham. Pela atual EBC, antiga Rádio Brás. Então, assim, eu tinha uma vida confortável. Em todos os sentidos. E assim, até, eu vou te dizer, até com uma certa estabilidade, um certo status, assim, né? Claro, Talvez, né? Que você estava cobrindo Sim, o e eu governo, né? viajei vários países, viajei o Brasil inteiro, trabalho, muito trabalho, Claro. mas viajei. Só que aí foi nesse momento, assim, que eu tava bem profissionalmente, e aí eu dei voz ao meu interior, Sim. né? Eu dei voz àquilo que estava gritando dentro de mim, porque grita. É A sua alma, verdade. quando quer falar com você, ela grita. Você pode até não querer ouvir, fingir que não quer ouvir, mas ela grita. E aí é bem isso mesmo. Eu guardei aquela poupança e quando eu fui lá, você tem contato com vários brasileiros, não tem como. Então você pega pessoas que vivem da balada e usam a grana, né? Ou Aham. grana dos pais, ou grana que guardou, e aí volta pro Brasil e não tem nada. E eu vi muita gente assim, Renata, mas você tem um emprego fixo. Quando você voltar, você não vai arranjar emprego. Aham. Muito medo, né? Como a gente diz, os medos nos paralisam. É verdade. Então, acho que a gente não tem que ter medo. Se você quer empreender, se isso é uma coisa que você tem vontade ou necessidade, como você bem disse, tive um colega que trabalhava comigo, que trabalhava na área técnica, e que ele vendia bombom. Ele e a mulher dele começou a fazer bombom e, cara, vendia pra caramba os bombons. É verdade. Empreendedorismo. Isso. Sim. Né? E nada impede e hoje em dia eu penso muito assim, você não deve focar em uma só coisa. Eu acho que você deve ter algumas opções. Alguns planos, né? A, B, C. Alguns planos. Eu acho que isso é muito, muito importante. Você não ficar só naquilo, como você falou, não, fechada, eu me formei nisso, é só isso que eu sei fazer. Não, a gente tem a capacidade, cara, a gente tem uma capacidade imensa de fazer tanta coisa. É só nos permitir ter a coragem, né, juntamente com o planejamento e tudo, mas nos jogarmos mesmo para as coisas, que as coisas acontecem. Empreender é um ato de coragem, né? Totalmente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses anos que você foi jornalista, você teve alguma notícia, assim, que você teve que dar e que te causou, assim, muita, muita, muita felicidade, assim, alguma coisa, assim, que mexeu com o seu interior, assim, que você falou, ai, Olha, eu
São 20 anos, né? de É muita coisa, É né? muita coisa. Assim, eu costumo dizer que o que eu mais gosto no jornalismo é a possibilidade de conseguir resolver problemas. Independentemente de quais sejam esses problemas, né? Quais são esses problemas. Então, assim, se a gente faz uma reportagem de um parquinho de criança, lá no entorno, que as crianças estão se machucando, e aí já tivemos isso, inclusive. Uma criança levou vários pontos na perna porque foi descer um escorregador que estava Meu Deus. todo quebrado. E quando a gente consegue solucionar algum problema, isso me dá uma satisfação muito grande, muito grande. Uhum. Sejam pessoas que estão esperando há meses fazer cirurgias, e é muito triste isso, né? É. É triste ter que a imprensa, ter que ir até a imprensa para você resolver. Mas, infelizmente, às vezes é necessário e a gente resolve. Então, a gente vê as pessoas assim que estão há meses esperando a cirurgia, e a gente vai, a gente cobra, aí a pessoa vai e consegue fazer a cirurgia. Então, isso pra gente não tem preço, Olha, sabe? isso Isso pra é uma mim não gratidão. tem preço. É muito bacana isso. No jornalismo, isso pra mim é muito bacana. E isso é muito interessante que você está falando, justamente isso, né? Quando vocês são, segue que vocês são a voz do povo, né? A voz do povo. Verdade. É igual você falou, quantas pessoas passam por tanta dificuldade, não tem onde reclamar, quando reclama. E aí, sim, a reportagem vai lá e coloca E tudo. faz um papel E aí, excelente, né? realmente, é o papel que a sociedade gostaria de ver de muito mais pessoas aí, né? Que a gente- Agora, Mas- você já por acaso, desculpa, fala. mas eu tenho que te perguntar. Por acaso vocês já foram, não precisa falar quem, ou onde, ou quando, mas vocês já tiveram alguma censura? Eu tenho que te perguntar isso. Tipo, você tinha que dar, tinha que falar sobre tal coisa, e aí vocês foram censurados que vocês não puderam. Você fala na minha profissão... Na como sua todo? profissão, como todo. Olha, eu tô há muitos anos na Band, não por acaso. Porque a Band, ela me dá uma liberdade que eu tenho certeza que eu não teria em outras emissoras. E eu acho que você também não ficaria, não, se não tivesse. É, Porque você é bem espontânea e você é, verdade. bem centrada, mas você é espontânea. Sou Então, muito espontânea, é verdade. Então, assim, a Band, ela me dá essa liberdade que eu certamente não teria em outras emissoras. E aí, tem um cara que eu sou fã, sempre vou ser fã, que é o Boechat, né? Já se foi, mas pra mim ele continua presente. Porque o Boechat é maravilhoso. Então, assim, quando o Boechat fazia as entradas dele na rádio, era 7h30, 7h30 ele entrava. E era o horário que eu tava indo, porque eu trabalhava de manhã. Então, todo dia eu tava vendo o Boechat. E ele é referência pra mim em tudo, referência em tudo. E a Band, por exemplo, a Band defende certas bandeiras que são públicas. Por exemplo, a Band é a favor da redução da maioridade penal. A Band é uma empresa de agronegócios e tal. Então, são bandeiras que são públicas. Só que olha que interessante. O Boechat, quando ele falava assim, ó, eu sei que a Band defende isso, mas eu não defendo. Você vê, dentro da própria emissora, ele tinha essa liberdade. legal Entende? isso. Interessante. Legal. Então, assim, você deixa... E você deixar claro é fundamental para o telespectador. Sim. Né? Claro. Nós defendemos, a empresa defende Defende claramente tais bandeiras. E ok, as cartas estão na mesa. Legal. Né? Então, eu tenho muito essa liberdade. Então, não tive nenhum tipo assim de censura. Às vezes, já aconteceu assim, de eu fazer um comentário, e aí meu chefe, Renata, pode fazer, mas pega mais leve. Entendi. Pega mais leve, tudo bem. Mas é interessante. Mas né? aí debate, mas onde foi que eu não peguei leve? Onde que foi que a gente debate, eu entendo, mas ok. Então, assim, toda emissora, ela vai ter os seus interesses. Normal Claro, que isso aconteça. Mas na Band eu tenho essa liberdade. Eu tenho que dizer isso. Assim, eu tenho muita liberdade de trabalho. E isso é muito bom, por isso que ela tem crescido tanto, justamente por causa disso, porque a gente vê a imparcialidade mesmo, Sim, assim, não tem aquela negócio, não, ela deixa fluir, né, Michelle? Isso é bem importante. Ô, Renata, mas olha só, a gente tá aqui, eu tô maravilhada, né? Só olhando e impressionada. E impressionada que eu entrevistei uma jornalista. Nós entrevistamos. Gente, nossa, estou aqui. E assim, é lindo, mas assim, a gente já tá chegando ao fim. Então, assim, eu quero. A tristeza, porque a gente ia conversar com você aqui, ó, Renata. Ó. Então, opa! Vamos já combinar. já se sinta convidada.
E assim, mas assim, assim, é tão legal ver, assim, e você tem uma paixão, né, pelo jornalismo, pela sua profissão. Agora tem, assim, também tem uma paixão por essa profissão que você pensou lá atrás, a psicanálise, né, Renata? E assim, a gente aqui do Destemidas Podcast, a gente tem que dizer assim que a gente está muito feliz em ter você aqui e agradecer muito por você ter aceitado. Estamos felizes também por você ser uma representante nossa de Brasília e por mostrar onde, assim, as possibilidades, porque às vezes é mais pautável, sabe, Renata? Quem está em casa aí, quer empreender, ou quer entrar num negócio, ou quer entrar num emprego, e ver que ver uma pessoa daqui que chegou e está onde você está, e que vai chegar muito longe ainda, maravilha. Então, assim, uma gratidão imensa, assim, a gente quer agradecer você ter vindo, por estar aqui conosco, ensinar tanta coisa pra gente, né, isso, amiga? Com certeza, e mais do que tudo isso que a Michelle tá falando, pra mim, é um divisor de águas, né? Porque, igual a gente fala assim, a gente entra em contato com as pessoas, e o que me chama bastante atenção, porque assim, igual eu falo, são 90% das convidadas ou convidados sou eu que entro em contato. Sim. Então, assim, quando a gente entra em contato, eu entrei em contato com você pela rede social e tal, e você foi muito, assim, já atendeu na hora, já falou, não, eu vou, onde é que é e tal. Gente, isso é muito importante, né? Porque a humildade hoje, as pessoas têm que entender, né, Renata, que hoje você tá, assim, hoje você, Brasília, você domina, e fora de Brasília também, você é editora-chefe, você é âncora, né, que você fala que é chique, gente! Está aprendendo a dizer, é âncora da Band, segunda edição que se fala, né? Ó, gente, é muito chique isso, assim, horário nobre, né, onde vocês têm ali, querendo ou não, várias emissoras ao mesmo tempo, vários jornais e tal. Então, assim, é uma grande honra pra gente, porque você foi extremamente humilde, independente, gente, da Cida, porque eu entrei em contato com você pela rede social, não foi pela Cida, né, depois que eu pedi pra Cida reforçar, mas você já tinha me respondido. Então, eu achei, assim, muito interessante a humildade pela qual você tratou a gente aqui, sabendo que é de Brasília também. E isso fica de alerta para todos os empreendedores ou outras influências de Brasília, que a gente tem que se dar a mão, né? Que a gente tem que se ajudar, que o que você passou hoje para todo mundo foi muito importante. Humildade, resiliência, né? Força. Um aspecto, assim, da mulher feminina, Exatamente. Filho, com tudo, emprego, né? entrando em novos... Então, assim, novidades... E mais importante ainda, Michelle, foi aquela coisa da mulher não apontar para outra, e sim ajudar. Que a sociedade em si, ela não fique apontando, sim, tente se ajudar. Vamos tentar ajudar, vamos ver qual o problema, vamos tentar ajudar essa mãe ou isso tudo. Então, assim, isso é muito importante. É um ensinamento muito grande. E, assim, o Destemidas Podcast fica muito honrado mesmo. A gente tá brincando e tal, assim, que a gente é assim, claro, a gente é espontânea, de, assim, uma celebridade, assim, de certa forma, não é só celebridade porque tá na TV, porque é uma mulher que a gente admira. Admira porque é uma mulher forte, uma mulher que traz pra gente humildade, que traz pra gente força. Destemida. Destemida, Então, assim, é isso que a gente traz pro nosso Destemidas Podcast, que é um sonho, né, que a gente tem. Eu, a Michelle e a equipe, a gente trabalha com muito amor, com muito carinho, e é uma honra muito grande a gente receber você aqui. E o nosso muito, muito obrigada, viu? De verdade. Eu tô tão feliz por estar aqui com vocês, assim, eu agradeço demais, né, como você falou, o primeiro contato já teve aquela afinidade. Eu acho que a questão esse projeto de vocês é muito bacana, não só por vocês serem mulheres, mas por vocês estarem ajudando tantas pessoas, tem essa possibilidade de estar ajudando tantas pessoas. Foi uma honra estar aqui com vocês, foi muito bacana essa troca de energia, troca de experiências. Estou aí aberta, tá? E assim, vida longa aos Destemidas. Eu adorei, assim, o carinho de vocês. Olha, gente, coisa linda. E nós vamos pedir para você, Renata, dar um recadinho para essas mulheres empreendedoras que estão esperando um recado seu, de incentivo ao empreendedorismo, incentivo para elas na vida. Aí, antes disso, só lembrar a todos que se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, nos ajude Ative o sininho para chegar a notificação toda quinta-feira, né, Mi? Isso. Nós temos um episódio novo com uma convidada maravilhosa para vocês. E vamos lá nos ajudar, gente. Olha, 1000 inscritos, rumo né, aos Mi? 1000 inscritos, isso mesmo. Nós também estamos no Instagram, no TikTok, no Quai.
só com cortes maravilhosos para vocês. Então, bora ajudar essa rede de apoio, como a nossa Renata falou maravilhosa, que o programa realmente é para ajudar todos vocês. Então, vamos nos ajudar aí, né? Isso mesmo, gente. Então, Renata, termina o nosso programa dando um recadinho aí para essas mulheres maravilhosas. Beleza. Eu acho assim, a gente tem que buscar os nossos sonhos, a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? Em barreiras nós vamos encontrar em tudo que a gente for fazer na nossa vida. A gente vai ter barreiras, a gente vai ter obstáculos, mas o importante é a gente acreditar na força que a gente tem dentro da gente. E olha, nós mulheres, nós temos uma força imensa dentro da gente. Não é à toa que fomos escolhidas para gerarmos uma vida. E isso é muito significativo, muito emblemático, muito simbólico. Então, você que está em casa, que tem esse sonho de empreender, vá em busca desse seu projeto, faça planejamento, faça cursos para você entender o mercado, para você entender o que o seu público quer, o que você quer também, e tenha coragem que as coisas vão dar certo, com certeza. Ah, muito bom! Gente, muito beijo! Até quinta-feira que vem! Tchau, gente!